Olá, meu nome é Gui Barcelos e esta é uma aula sobre identificação de proteínas. Então nós vamos fazer o teste do biureto. Este é um experimento demonstrativo, uma vez que vocês não farão este experimento em casa, porque envolve o uso de sulfato, o uso de hidróxido de sódio e sulfato de cobre, que não são substâncias seguras para a utilização de quem não é profissional da área de ciências da natureza. Mas vocês aqui poderão acompanhar este experimento e compreender uma coisa que é extremamente importante para nós entendermos a natureza nos seus fundamentos. Antes de começarmos o experimento, eu preciso explicar-lhes o que é uma proteína. Proteína, a palavra, foi criada por Berzelius no século XIX, um cientista, e significa de primeira importância. Não é exagero dizer. Por quê? Onde quer que haja vida, haverá proteína. As proteínas têm três funções básicas do nosso organismo. Tem a função de defesa, os nossos anticorpos, as imunoglobulinas, são todos proteínas. Tem função de reação química, desde o transporte do oxigênio do meu corpo, a detoxificação de álcool no meu fígado, o transporte de glicose da corrente sanguínea para o interior da célula é mediado por proteínas. Os neurotransmissores do nosso cérebro, os canais de membrana que transportam substâncias químicas para produzir, por exemplo, o ácido do estômago, que transporta os íons de hidrogênio para produzir o ácido clorídrico, que gera a acidez do estômago, que é muito importante para a nossa sobrevivência, são proteínas estes canais. As proteínas também fazem parte da nossa estrutura. Então, é defesa, reação química e estrutura. A estrutura do nosso corpo, o cabelo, são proteínas, é queratina. O revestimento da nossa pele é uma proteína, também é queratina. Os músculos, filamentos de actina e miosina. Os nossos ossos possuem também proteínas estruturais, proteínas que fazem reações químicas para moldar todo o sistema ósseo e locomotor do nosso organismo. Para produzirmos proteínas, nós precisamos consumir proteínas. Uma vez que as proteínas são constituídas de aminoácidos. O conceito científico de proteína é de primeira importância. Então lá vou eu para o meu kitzinho. O que significa um polímero? É um conjunto com várias subunidades repetidas. Então vamos produzir aqui rapidinho um aminoácido para nós entendermos bem o que é uma proteína. Então o aminoácido ele tem um carbono, representado pela bolinha preta, ligado a outro carbono. Este carbono está ligado àquilo que está representado pela bolinha azul, que é um nitrogênio. Este nitrogênio vai fazer uma ligação química com dois hidrogênios que estão representados por essas esferas brancas. O carbono central vai ligar também com um hidrogênio e o outro carbono vai se ligar a um oxigênio. Só que ele faz uma ligação diferente. Ele dá as duas mãozinhas dele, ele faz uma liga dupla com o... Não fuja oxigênio. Com o oxigênio. Tá? Não se assustem, é simples. E mais um hidrogênio para completar a estrutura. Então, um aminoácido é um grupamento amino, nitrogênio, hidrogênio, hidrogênio, NH2, ligado a um carbono central, ligado a um carbono com um COOH. Faltou aqui o... Ele tem mais um... oxigênio. Então temos carbono central, que chamamos de carbono alfa, COOH, NH2, grupamento amino, grupamento ácido, um aminoácido. Uma proteína pode ter até 600 aminoácidos. As proteínas que fazem as reações químicas, por exemplo, dessa planta aqui atrás, de fotossíntese, que produzem o oxigênio, que produzem o amido,
que produzem a celulose, o amido da batata, do arroz, do trigo, que produzem a celulose do papel, são proteínas que fazem essas reações químicas. A energia do meu corpo é produzida a partir de uma proteína chamada ATP sintase, adenosina trifosfato sintase, que fica dentro da minha célula, dentro da minha mitocôndria. Ela parece uma roleta molecular que fica girando, e à medida que ela gira, ela produz uma molécula que, quando é quebrada, gera calor, que permite que o meu corpo esteja a 36 graus e eu esteja aqui vivo lhes falando. Tudo na vida é a base de proteínas. Quando aqueles rovers vão para Marte procurando vida, eles estão procurando, na verdade, aminoácido. Porque se houver aminoácido, é um indício de que pode haver vida complexa. Nenhum ser vivo prescinde de proteínas para viver. Um vírus pode prescindir até mesmo do DNA, mas não prescinde de proteínas. A cápsula dele é uma cápsula lipoproteica. Então tudo na vida é proteína. E cozinhar é desnaturar proteínas. Vamos aqui neste teste, chamado teste do Biureto, teste para ver a presença de proteínas. Nós vamos testar se há proteína. Na minha amostra 1, água com farinha. Amostra 2, clara de ovo. Amostra 3, leite de vaca. Amostra 4, gelatina. Amostra 5, água de arroz. Então vamos ver o quanto tem de proteína em cada uma delas. Pois bem, a primeira coisa que nós vamos fazer é subir o pH. Por quê? Nós temos aqui provavelmente um pH neutro. Né? O leite, vamos testar o pH? Lembram do pHmetro? Então nós vamos testar o pH do leite. Este é o eletrodo do pHmetro. pH 7. Ou seja, o leite tem um pH neutro. Só que eu não quero neutralidade aqui. Aqui vamos lavar o eletrodo com água destilada. Cuidar bem dos nossos materiais de laboratório. Porque está tudo fechado. Se eu perder alguma coisa, a gente fica totalmente sem. Então, depois vamos usar de novo. pH significa se algo é neutro, alcalino ou ácido. O leite é neutro, tal como é o nosso sangue, como é a maioria das coisas que nós consumimos. Claro, refrigerantes de cola podem ter um pH de 3, 4, vinagre tem um pH 2, 3. Mas o nosso sangue é sempre pH 7, 7,01. A variação é mínima, mas basicamente é 7,0x. Se o pH do nosso sangue variar um pouquinho, nós morremos. Então, eu sei que todo mundo que está vivo tem o pH do sangue neutro. Vamos testar. Como? Vamos alcalinizar o pH aqui. Então, eu vou tirar aqui os obstáculos. Só para provar, tá? Aqui a água de arroz. Usei arroz arbóreo. Daqui, tirei a clara deste ovo, que eu habilmente tirei somente a clara, deixei a gema. Aqui, o leite, que eu não ordenhei da vaca. A farinha. E a gelatina, que é essa gelatina reagente de laboratório. Que é a mesma gelatina, tá? Já preparei a solução de sulfato de cobre pelo seguinte. As proteínas têm uma estrutura espiralada. E o cobre tem uma alta afinidade com os aminoácidos, são dezenas, centenas, que compõem essas espirais que se chamam hélice-alfa, escritas na década de 50 pelo grande cientista Linus Pauling, químico e pacifista, ganhou o Prêmio Nobel da Paz. A hélice-alfa foi uma descoberta tão grande quanto a dupla hélice do DNA. Então o sulfato de cobre tem uma alta afinidade e aí quando ele reage com a hélice da proteína, ele reflete uma coloração arroxeada. Quanto mais intenso é esse rosa-choque, esse roxo, é uma mistura de azul com vermelho, mais concentração de proteínas tem nessa solução. Então, já sabem que proteína não é só aquilo que a gente come.
Nós somos feitos de proteína. Nós somos máquinas biológicas cujas engrenagens, cujos engonços, cujos motores, sensores, são todos proteicos. É fantástico o mundo das proteínas. Hoje não existe pesquisa na área biomédica para a produção de novos remédios sem conhecer as proteínas. Recentemente foi descrita a estrutura proteica do coronavírus. É uma estrutura, uma cápsula proteica, tem lipídios. Então a gente lava as mãos com o sabão ou o álcool para desnaturar essa proteína e desmanchar esses lipídios, que são óleos e gorduras. Mas enfim, vamos alcalinizar a água. Para isso, para produzir essa solução, eu vou colocar luvas, porque o sulfato... Sai, demônio! Porque o sulfato de cobre... Aliás, porque o hidróxido de... Vou xingar a luva, olha o que aconteceu. E como não tem cortes, porque a minha equipe não conta com editor, vai assim mesmo. Nossa, se eu tivesse em aula, os alunos iriam fazendo isso. Eu mostrando que sou um animista, eu me irrito com as coisas inanimadas. O hidróxido de sódio é corrosivo, então vamos aqui fazer uma solução grosseira. O que é uma solução grosseira? É uma solução na qual a gente não mede, mas eu já medi. Uma colher dessas de hidróxido de sódio em pérola cheia tem aproximadamente 6 gramas de hidróxido de sódio. Então, colocamos lentamente. A reação é muito intensa. Libera um pouco de calor. Giro sempre no mesmo sentido. Até dissolver a tendência é que o hidróxido de sódio dissolvido em água, o pH vai ficar 13, a escala de pH é de 0,4, que é o ácido mais ácido, ali o ácido sulfúrico, o pH abaixo de 1, até 14, que é o pH do hidróxido de sódio. Então isso é o que há de mais alcalino ou básico que pode existir. Professor, será que está mesmo alcalino? Vamos testar. pHmetro. pH 12. Lá na beira da escala. Só um pouquinho que eu tenho que lavar o eletrodo. Eletrodo lavado. Não posso guardar o eletrodo sujo. Bastão de vidro limpo. É como cozinhar, é bom ir fazendo e organizando. Agora, vamos colocar, olha só. É uma reação exotérmica. 28 graus. Enquanto os outros estão a 21 graus, essa chega a 29 graus. Libera um pouco de calor. Vamos colocar em cada um desses copos com as amostras 20 ml de hidróxido de sódio. Então, coloco 20 ml de hidróxido de sódio na água com farinha, 20 ml de hidróxido de sódio na clara do ovo,
20 ml de hidróxido de sódio no leite de vaca. Por que eu coloco hidróxido de sódio? Porque para que o sulfato de cobre reaja com as estruturas das proteínas, é preciso que esteja muito alcalino. É preciso que esteja ionizado. Então eu alcalinizo. Aqui eu tampo para não confundir com água destilada e causar um desastre depois. E agora eu vou misturar um pouquinho. Para garantir que o hidróxido de sódio entre em contato com aquilo que está nas soluções. Estamos tentando identificar se há proteínas. Então, tirando campo de visão. Se houver proteínas, ocorrerá uma reação de coloração. Vamos lá. Eu já tiro da minha cá, num instante. Agora precisamos de uma pipeta Pasteur. Onde está você? Vamos de conta-gotas. Existe o meu sulfato de cobre. Estou passando do frasco para um copo de Becker. É linda a cor do sulfato de cobre, né? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na água com farinha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 na água na clara. 10 gotas no leite. Dez gotas na gelatina. E 10 gotas na água de arroz. Já temos reação acontecendo. Vou aproximar aqui a câmera. Então, podemos ver que o leite dá positivo para proteínas. Azul arroxeado. Vou colocar um pouco mais. Vou colocar 10 ml de sulfato de cobre na clara. 10 ml no leite. 10 ml na água de arroz, 10 ml na gelatina e 10 ml na água de arroz. Desculpe, essa aqui não é água de arroz, essa é água com farinha. Agora, só vou misturar aqui um pouquinho. Então, na gelatina
temos um positivo. O azul está ficando arroxeado. No leite, temos um positivo. Na clara, temos um super positivo, roxo. A clara é mais de 90% proteínas. Temos um negativo na água com farinha, não tem proteínas, tem muito pouco, quase nada. São E 17 muito horas. pouco, quase nada de proteínas na água de arroz. Vejam que há uma discreta coloração avermelhada, quer dizer, há alguma proteína no arroz, mas não o suficiente. Alguém não pode se nutrir, se alimentar, obter o seu aporte de proteína só comendo arroz. A densidade de proteínas a gente obtém no leite. Olhem só, cada vez mais roxo a clara. Aqui é 90% proteína. Aqui a reação vai acontecendo. Deixa eu girar aqui. Esse arroxeado é a alta afinidade do íon de cobre, faz de conta que é esse prendedor, se associando aos aminoácidos da hélice alfa das proteínas. Ó, ainda mais intenso aqui. De novo. Então temos negativo para o teste 1, água de arroz, aliás, água de farinha, teste 1, não possui proteínas. Positivo para o teste 2, clara de ovo, de galinha. Positivo para o teste 3, leite de vaca. Positivo para o teste 4, gelatina. E um positivo menos, né, para o teste 5, água de arroz. Até me surpreende que a água de arroz tem alguma proteína. Esse arroz sequer foi cozido. Então, aqui está o teste do biureto feito para identificação de proteínas, que são polímeros de aminoácidos que possuem a capacidade de reação química, estrutura e defesa de todos os organismos. Sem proteínas não há vida. As proteínas são a base da vida na Terra. Não transmitem informação genética, talvez tenham transmitido antes da vida surgir, mas têm uma capacidade fantástica de fazer reações químicas das mais sofisticadas. Há uma proteína de um peixe, de um teleósteo, um peixe ósseo, que vive em regiões congeladas. Essa proteína impede que a água congele no interior do peixe. Essa proteína baixa o ponto de solidificação da água. Há uma proteína de uma água viva, um cnidário, que tem a capacidade de produzir luz. É uma proteína em forma de barril, e este barril, dentro dele, ele cliva uma molécula e libera luz. A bioluminescência é gerada a partir de uma proteína. Há uma proteína em uma bactéria cujo nome é Termotoga marítima, que permite que ela viva em fumarolas vulcânicas a mais de 90 graus Celsius sem destruir o DNA, porque essa proteína vai fazendo reparos no DNA que é destruído devido à alta temperatura. Então as proteínas são as grandes protagonistas da singularidade da vida e da sobrevivência de todas as espécies neste planeta desde que a vida se organizou há mais de 3,8 bilhões de anos. Então aqui uma última olhada no nosso experimento e um muito obrigado. Até a nossa próxima telelição.